Cinemática, movimento circular uniforme. Existem 4 aspectos importantíssimos a serem salientados a respeito deste movimento. O primeiro aspecto é que o movimento circular uniforme ele é um movimento cíclico e todo ciclo possui 2 características muito importantes. Primeiro, ele possui um período, o tempo necessário para que ocorra uma volta, um ciclo, e a frequência, que é caracterizada pelo número de voltas realizadas em função do tempo. O segundo aspecto importante a respeito do movimento circular uniforme é que uma partícula em MCU, por apresentar uma trajetória circular, também possui um raio dessa trajetória. E este raio de trajetória varre ângulos iguais em tempos iguais, caracterizando o que em física nós chamamos de velocidade angular. À medida que a partícula avança no seu movimento, evolui o seu movimento, esses ângulos iguais em tempos iguais caracterizam o vetor velocidade angular, Δθ sobre ΔT. Terceiro aspecto importante a respeito do MCU. Todo movimento é caracterizado por uma velocidade. A boa e velha velocidade, distância por tempo, deslocamento por tempo. Só que no movimento circular uniforme, esta distância é circular e, portanto, nós devemos considerar o perímetro da circunferência, o tamanho da circunferência, dado por Δθ vezes o raio. Se nós pensarmos no perímetro completo da circunferência, nós temos 2π, que é o ângulo, vezes o raio, 2πr, né? Mas isso se aplica para qualquer raio. Então, se nós pensarmos no vetor velocidade tangencial, caracterizado por módulo, direção e sentido, o módulo é constante e pode ser calculado por Δθ vezes o raio no lugar da distância e dividido pelo tempo, certo? No entanto, os outros 2 aspectos, direção e sentido, mudam o tempo inteiro. Então, é muito importante nessa terceira etapa que você perceba que o vetor velocidade possui um valor constante, dado por angular que multiplica o raio, um módulo constante, mas ele sofre alterações em direção e sentido a todo momento. No quarto aspecto a ser considerado, note que nós partimos de um momento no qual decidimos que o vetor velocidade sofre variações. E existe uma grandeza responsável por medir variações de velocidade em função do tempo. Esta grandeza chama-se aceleração e ela existe no MCU. A aceleração é chamada de aceleração centrípeta por manter-se perpendicular à velocidade o tempo inteiro e apontando para o centro da trajetória. Esta aceleração centrípeta, por ser um vetor, também depende de módulo, direção e sentido. O módulo é constante e pode ser calculado por velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio ou por velocidade angular ao quadrado que multiplica o raio. Mas a direção e o sentido do vetor aceleração também mudam e, portanto, a aceleração é constante em módulo, mas não no seu vetor. Vetor aceleração muda, módulo constante. Assim como o vetor velocidade também muda, apenas seu módulo é considerado constante. A partir daí, nós podemos analisar as aplicações do MCU. Quando nós acoplamos polias, quando nós fazemos algumas associações de polias, o que vai acontecer? Nós podemos associar polias de 2 formas diferentes. Primeiro, por um eixo. Quando nós associamos polias por um eixo, elas têm rigorosamente a mesma frequência, porque elas giram juntas. Elas têm o mesmo período, demoram o mesmo tempo para completar uma volta. Têm a mesma velocidade angular, porque o ângulo varrido é sempre o mesmo para as duas em função do tempo. No entanto, aquela polia que possui maior raio acaba tendo maior velocidade periférica e, portanto, a velocidade na periferia, a velocidade tangencial, acaba sendo maior
para aquela que possui maior raio. A mesma coisa acontece com a aceleração centrípeta. Aquela polia que possui maior raio também terá maior valor de aceleração centrípeta. No caso do acoplamento de polias pelo perímetro, ou seja, usando uma correia, nós temos um outro aspecto constante. Agora o aspecto constante é o valor da velocidade tangencial, o valor da velocidade linear na periferia de ambas as polias, de ambos os discos. Partindo desta ideia, é interessante perceber que a polia com maior raio, ela também gira um pouco mais lentamente em relação à sua angular. E, portanto, quem tem maior raio demora mais para dar uma volta, tendo maior período. Quem tem maior raio acaba tendo menor frequência e menor velocidade angular. Quando nós analisarmos a aceleração centrípeta, eu preciso olhar para ela pela relação velocidade linear ao quadrado sobre o raio, porque a velocidade linear agora é constante. E, portanto, aquela que possui maior raio também possuirá menor aceleração centrípeta. Estas aplicações concluem a ideia geral dos aspectos que podem ser abordados do movimento circular uniforme.